A palavra de Deus, ela nos traz sempre um alerta. Do que a palavra do Senhor ela nos alerta? Ela nos alerta com relação aos perigos, ela nos alerta com relação à nossa convivência, à nossa preparação, como também ela nos alerta para estarmos na presença do Senhor dignamente. Mas o que significa estar dignamente na presença do Senhor? Primeiro, é preciso utilizar-se da fé, acreditar que a palavra do Senhor é o subsídio especial, essencial para o nosso corpo, alma e espírito, para tudo aquilo que nós galgamos na nossa vida, ela está diante de Deus. Hoje, o propósito de Deus é te fazer abençoado. O que hoje você estará ouvindo do Senhor é o que vai te abençoar durante toda esta semana. Eu sempre em toda a minha vida cristã, aquilo que eu aprendia no domingo, era o que eu meditava durante toda aquela semana. E nisto eu via o poder de Deus, a grandeza do Senhor. Então nós temos que estarmos sempre atentos ao que Deus tem para nos falar, atentos ao que Deus vai te falar nesta manhã, porque há algo especial do coração de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E essa mensagem, ela tem como tema: até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas isso já é tão conhecido, claro que é conhecido, está escrito lá na Bíblia, está escrito lá nas Escrituras, e vai estar sempre escrito: até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas há uma questão aqui a ser estudada com relação a essa palavra. Ela foi dita num momento de espanto, de espanto. E nós queremos sempre, irmãos, que essa palavra ela seja uma constante na nossa vida, ou seja, a cada dia nós possamos ver o milagre do poder de Deus em o nome de Jesus. Durante os nossos encontros das terças e quintas-feiras, às 8 horas da manhã, eu tenho feito um esforço, para que o Espírito Santo de Deus, ele me dê a sabedoria para que eu possa falar justamente aquilo que vai produzir um efeito de milagre, de sustento e de poder em o nome de Jesus. Onde está o milagre? Irmãos, o milagre está justamente na nossa fé, naquilo que nós profetizamos mediante a fé em o nome de Jesus. O milagre está em Deus? Sim, mas nós já somos um milagre. Nós já somos um milagre de Deus. Você estar aqui já é um milagre de Deus. Ninguém veio aqui por uma obrigação, para daqui a pouco dizer: bom, já fui à igreja, já assisti um culto e já cumpri com a minha obrigação. Não, de jeito nenhum. Você, ao sair daqui, você tem que levar a essência da palavra de Deus para a sua casa. Você tem que levar a essência, a unção da igreja para a sua casa, em o nome de Jesus. Porque senão não haveria fundamentos para o qual nós estamos nos reunindo aqui. Pois se amanhã vai ser outro dia. Sim, claro, amanhã não vai ser domingo, vai ser segunda-feira. Mas o Deus vai continuar a ser o mesmo. A promessa de Deus, a promessa do poder de Deus, ela tem que ser constante na nossa vida. Isso não vai mudar. O desejo abençoador de Deus vai ser sempre o mesmo, o desejo abençoador. O dia pode ser diferente. Cada minuto que passa, como dizia na Rádio Relógio antigamente, cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Porém, o nosso Deus, ele é sempre o mesmo. E se ele tiver que repetir as bênçãos na sua vida, ele vai repetir. Mas ele sempre repete de uma forma sempre mais generosa. O dia de ontem foi uma bênção, o dia de hoje a bênção vai ser melhor. E amanhã, ainda mais, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Então, vamos conhecer a Deus. E no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 19, Mateus, capítulo 8, versículo 19
ao 29. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, Mateus capítulo 8, versículo 8 ao 19. Amém. O monitor aqui, os irmãos lá do telão, o monitor aqui, ele não está aparecendo, ele está acima. O monitor que está aqui na minha frente. Então, Mateus capítulo 8, versículo 19 ao 29. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Versículo 21. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor Deus nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Graças damos ao Pai bendito e amado pela explicação, Senhor, da tua palavra, pelo conhecimento que o Senhor nos traz, Senhor, nesta manhã, para podermos saber o que é o envolvimento, o que o Senhor exige de cada um de nós. E nós, Senhor, nos entregamos a Ti, e que o Espírito Santo de Deus tenha plena liberdade de tratar da mente e do coração dos Teus filhos, que a liberdade do Senhor esteja, Senhor, agindo e interagindo na vida de cada um dos Teus servos, e seja isto para a honra, louvor e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos devem terem observado que a primeira coisa que atentamos, né, nesses versículos do versículo 19 ao 22, é que Jesus está colocando à prova alguns que desejam segui-lo. Alguns desejavam seguir ao Senhor, mas o Senhor os colocou à prova. Nós não vemos, encontramos na Bíblia, nós não vemos ali que o Senhor Jesus colocou todos à prova que queriam segui-lo. Mas o Senhor ele já tinha uma visão, um conhecimento de quais realmente iriam segui-lo, e segui-lo mesmo com afinco, com o desejo de conhecer mesmo a vontade e o poder de Deus. Ora, irmãos, o Senhor não nos chama apenas para sermos o seguidor, para sermos um espectador. Ele nos chama para sermos participantes do poder de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que, ao seguir ao Senhor, haja demonstração de fé daquilo que o Senhor está fazendo. Em o nome de Jesus, o Senhor ele nos convida a sermos participantes. Vamos participar, vamos estar no mesmo barco, vamos estar na mesma situação. E a situação são situações de vitórias, em o nome de Jesus. Para alguns que pensam que seguir a Jesus é ser uma pessoa desanimada, uma pessoa sem uma expectativa de vitória, expectativa de vida, ela está totalmente, se ela assim pensa, ela está totalmente enganada.
Seguir ao Senhor é ver o poder de Deus ver o poder de Deus perante os seus olhos. O Senhor nos convida justamente para isso, para repartirmos o melhor de Deus, para vermos a glória do Senhor. Essa manhã eu vejo a glória de Deus na sua vida, no seu sorriso. Eu vejo a glória de Deus em o nome de Jesus. O que o Senhor, Ele nos prepara é justamente para isto. É impossível agradar a Deus sem estar dentro dos seus, obediente aos seus princípios. E isso começa pela fé. Louvado seja Deus. No momento em que Moisés subiu aquele morro e chegou lá diante daquele arbusto que pegava, estava em chamas, mas não se consumia. Ele ouviu primeiramente a voz do Senhor que dizia: não se achegue para cá. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde está pisando é santo. Mas o Senhor não tinha um propósito para ele? Tinha, claro que tinha. Mas era preciso que ele se achegasse ali de acordo com os moldes do Senhor. E não pela curiosidade, e não por aquilo que ele achava, imaginava que estava acontecendo. O acontecimento maior na nossa vida, irmãos, ele já aconteceu, que foi a salvação através da crucificação, através do amor de Deus, o amor que nasceu no coração do Pai, que nos deu o seu Filho, o unigênito, para que todos que nele cresçam não pereçam, mas tenham a vida eterna. A partir de então, nós temos que buscar a ter a mente de Cristo, para podermos visualizar espiritualmente qual é a vontade de Deus, a vontade abençoadora e santificadora em nome de Jesus. O nosso dia a dia, ele tem que ser um dia a dia repleto do milagre do poder de Deus, em nome de Jesus. A nossa vida não é deixa a vida me levar, não, é ver e presenciar e participar do milagre de Deus. Louvado seja Deus. Então, no versículo 19 diz que então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. A esse, Jesus mostrou o nível de comprometimento que era exigido para segui-lo. Para seguir ao Senhor é preciso estar comprometido com o Senhor, comprometido com o Evangelho, comprometido com a salvação que nos fora dada gratuitamente. E Jesus dizia a todos, se alguém quiser, ao primeiro Jesus mostra um nível de comprometimento que era exigido para poder segui-lo. E no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos, em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É preciso negar a si mesmo. Esse é um dos fatos fundamentais para podermos seguir ao Senhor. Negar a si mesmo. Porque não adianta, irmãos, não adianta nós queremos estabelecer parâmetros, diretrizes. Não somos nós quem vamos estabelecer diretrizes para poder seguir ao Senhor. Mas sim, é o Senhor quem vai estabelecer diretrizes para que nós possamos estar com Ele. Então disse Jesus a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso lá em Lucas 9, 23. E Jesus respondeu àquele homem aquela pergunta: as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então Jesus era um morador de rua, ele não tinha onde morar? Tinha, claro que tinha. Esse repousar a sua cabeça é justamente, Jesus, ele é incomodado
e deve ser incomodado pelas nossas orações, pelas nossas petições. Daqui a um pouco mais nós vamos estarmos vendo essa situação. Aquele homem estava dizendo: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Mas o Senhor estava dizendo para ele, literalmente, você não está preparado. O que você está dizendo não condiz com o que está na sua mente, no seu coração. A nossa aplicação diante de Deus, ela tem que ser uma aplicação de sinceridade, de amor, de justiça, em o nome de Jesus. Aleluia. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aquele homem estava dizendo: mestre, eu te seguirei por onde quer que for. E um outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Observe que ele disse: deixe-me ir primeiro. Criando uma diretriz para que ele pudesse servir a Deus, para que ele pudesse servir ao Senhor. E como eu disse anteriormente, não somos nós quem vamos estabelecer diretrizes para poder seguir ao Senhor, mas sim obedecer a sua palavra. Então esse segundo homem, nesse caso aí foi um discípulo, um outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Esse segundo caso é o caso de um dos discípulos que quer ganhar tempo e pede que Jesus permita enterrar o pai. Ou seja, ele queria ganhar tempo. Não que o Senhor estivesse dizendo: você não tem o direito de enterrar o seu pai. Mas pelo que ele estava dizendo: permita-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, os irmãos já conhecem muito bem. Mateus capítulo 6, versículo 33, os irmãos já conhecem muito bem qual é essa resposta. Mateus capítulo 6, versículo 33, disse o Senhor: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, nós não podemos estarmos criando parâmetros. É a vontade de Deus. Porque senão, irmãos, aí acaba a ordem, acaba a organização. A palavra do Senhor, ela é uma só. Seria até contraditório se o Senhor Jesus atendesse aquele momento e dissesse: não, tudo bem, vá em primeiro lugar e faça o que você tem que fazer. E em segundo, você venha buscar o reino dos céus. Nós temos que lembrar que veio João Batista, anunciando: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Após vem Jesus dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se esses dois parâmetros são primordiais, todos os demais vão depender dessa obediência. Irmãos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, como aquele que tem autoridade, sim, para escolher o melhor para nós, todas as demais coisas estarão seguindo tudo isto. A palavra do Senhor, ela nos diz: estes sinais hão de acompanhar os que creem. Por isso nós não temos que estarmos criando diretrizes para poder servir a Deus. Servir a Deus é servir a Deus. Eis-me aqui, Senhor, e faça-se conforme a tua vontade. Porque é isto que Deus espera de cada um de nós. Para quê? Para que Ele possa mostrar o seu poder, a sua graça.
em o nome de Jesus. O desejo do Senhor não é nos fazer escravos, porque afinal Ele é o libertador e Ele já nos libertou. E nos libertou para quê? Para que tivéssemos acesso. Lembre-se que o véu foi rasgado quando o Senhor Jesus ali morreu naquela cruz, quando Ele disse: está consumado. O véu lá no templo, Ele rasgou de cima a baixo. E o acesso que antes era restrito pelo homem, era restrito, eles não conseguiam passar, não conseguiram ter o acesso à presença de Deus, somente o sumo sacerdote. A partir daquele momento, aquele acesso foi liberado, passou a ser um direito de todos. E nós não podemos estarmos criando restrições para podermos servir a Deus. É ir na presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, o que o Senhor quer de mim. Que o Espírito Santo do Senhor me envolva, para que eu possa ser útil e agradável à palavra do Senhor. Porque se assim o Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentado todas as demais coisas, o Senhor certamente Ele não vai esquecer desta promessa. Lembre-se, a promessa de Deus. O Senhor não vai esquecer de que há uma promessa, há um desejo, e o desejo é um desejo abençoador. Mantenha o seu coração à disposição, disponível para Deus. Senhor, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Nós não cantamos muito isto? Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faço de novo. Eu quero ser um vaso novo. Ah, mas o que tem a ver com isso? É que nós temos que tirar os nossos costumes, acabar com o nosso eu e deixar que Jesus seja o Senhor da nossa vida. Permitir que a palavra do Senhor ela tenha um envolvimento. Mas para o que tudo isto? Para que Deus possa trabalhar e possa nos mostrar o seu poder. Em o nome de Jesus. Lembre-se, até os ventos e o mar lhe obedecem. Nós já estamos chegando quase lá. Louvado seja Deus. O chamado de Jesus, ele não está no futuro. Ele não está no futuro, é um chamado para o presente. Não adiantou aquele discípulo dizer: deixe que primeiro eu faço isso, faço aquilo, e depois, no futuro. Não, o chamado é para agora. E Deus, Ele tem, sim, a capacidade e o poder para agir de todas as formas. Tudo aquilo que é necessário. Em o nome de Jesus. Ah, mas o que vão falar de mim se eu agir assim e tal? Ninguém vai falar, irmãos. Esquece isto. O Senhor fecha a boca do leão. O Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. E o que eu preciso então para ver essa glória? O que em Cristo permanece, irmãos, vai ser coroado além. É preciso permanecer no Senhor e ver a glória e o poder de Deus assim estabelecido, daquilo que o Senhor bem preparou para te abençoar neste dia, em o nome de Jesus. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Porque o chamado do Senhor, ele não é para o futuro, ele é o presente. E também no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Perdão, esse nós já lemos, 9, 23, né, onde ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, esse seguir ao Senhor, ele é diferente. Diferente de seguir ao homem, diferente de seguir aos seus objetivos. Seguir ao Senhor é dispensar
tudo aquilo que é empecilho. Tudo aquilo que não vai te mostrar uma realidade. E a realidade é a obediência à sua palavra. Aí então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seus discípulos o seguiram. Então, eis aí o motivo pelo qual devemos estar preparados para o teste. Porque esse encontro, ele fala justamente, nos primeiros versículos que nós lemos, ele fala justamente sobre um comportamento, como foi provado, né? Aqueles dois homens, eles foram provados, se eles tinham ou não condições de poder seguir ao Senhor. E quem os seguiram? Foram os seus discípulos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E este é realmente o motivo pelo qual devemos estar preparados para o teste, para sermos testados. Porque, de repente, eles entraram no barco, e no versículo 24 diz que, de repente, uma violenta tempestade abriu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. E Jesus, porém, dormia. Jesus dormia. Mas ele não tinha dito lá que o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a sua cabeça. Os discípulos foram acordá-lo. Pronto. Tirou o sossego. Tirou o sono. Foram lá acordá-lo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Quando aquele homem disse para o Senhor: estou pronto para te seguir, onde quer que fores, não estava. E o Senhor estava falando para ele que ele não estava. E aquele homem não seguiu o Senhor Jesus. O outro foi e disse: deixe que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Então ele foi. E quem continuou a seguir? O Senhor, os seus discípulos, que entraram no barco. Mas havia ali um propósito, o propósito do poder de Deus. O Senhor, Ele não nos chama apenas para que nós venhamos a conhecer a sua palavra e ficarmos maravilhados. Não, Ele quer que nós participamos e que os nossos olhos vejam coisas fora, extraordinário, fora das coisas que nós estamos acostumados. Ele quer que os nossos olhos vejam as coisas espirituais e o poder de Deus. Ele quer que nós tomemos conhecimento do sobrenatural do poder de Deus. Isso não é para qualquer um. Irmãos, o Senhor, Ele te chamou justamente para que a mesmice não fizesse mais parte da sua vida, mas que para que você pudesse viver em novidade de vida. Qual é a novidade? A novidade de hoje, a novidade é que Deus quer mostrar o seu poder e a sua graça na sua vida. Ele quer te dizer que você está autorizado por Ele a ser um vaso de bênção, um instrumento para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Ele está autorizado a você profetizar. Ele está autorizado a você interceder, a você orar. A palavra de vitória já nos foi concedida, liberada para que nós tivéssemos acesso. E mediante a isto, nós queremos profetizar em o nome de Jesus. Vamos profetizar hoje, em nome de Jesus, a cura desse país, a cura dessa nação, em o nome de Jesus. Nós vamos profetizar em o nome de Jesus a restauração do estado da Amazônia. Tá complicado no país inteiro, está complicado no mundo inteiro, mas lá a coisa está pior ainda. Nós ainda estamos respirando bem, eles não têm nem como respirarem. Os que estão internados lá estavam sem oxigênio, mas o oxigênio dos céus é o bastante para trazer vida, para trazer a respiração do Espírito Santo de Deus, que fará renovado, fará restaurado para a honra, louvor e glória do nome do Senhor.
Nós temos que estarmos, Senhor, avivados para podermos ver esta glória e o poder de Deus em o nome de Jesus. Aleluia. Os discípulos então foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Justamente aqueles que seguiram ao Senhor, que entraram no barco junto com ele. O Senhor, já acordado, perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, irmãos. Nós temos que confiar no poder de Deus. Ou nós confiamos na palavra, ou nós não confiamos. Nós temos que confiar que o poder de Deus se sobrepõe a toda e qualquer situação em nome de Jesus. Se alguém chegar para ele dizer: não tem jeito, já está tudo perdido, repreenda essa pessoa e diga: não tem nada perdido e não há nada que não possa ser recuperado. A questão é que o Senhor não coloca remendo novo em vestido velho. O Senhor nos chama para ver a sua glória. Não se deixe ser levado pelas notícias, pelo jornalismo, por isso, por aquilo, pelas aquelas coisas, aquele filme de terror que tem sido feito com relação à chegada da vacina ou a lotação nos hospitais. Irmão, nós temos que crer no poder de Deus e na sua palavra, em o nome de Jesus. Essa vacina vai chegar? Sim, no momento certo, no momento de Deus, e será para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Então a vacina é poderosa. Poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o nosso Pai. Amém, irmãos? É isso que Deus quer, nos preparar para nós vermos coisas grandiosas, porque senão a nossa vida vai ser uma sequência, os acontecimentos normais. Nós não podemos acreditar apenas nos acontecimentos do dia a dia, nós temos que acreditar no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. Em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sim, são essas coisas mesmo, coisas especiais e sobrenaturais que tem que estar acontecendo na nossa vida. Senão, ela perde a sua referência. Uma referência com relação a isto se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, e o versículo 8, de 8 a 11, há uma referência muito importante com relação a isto. Em relação a isto, nós temos que esperar sempre de Deus algo tremendo, esperar de Deus sempre um milagre, o diferente do dia a dia. E lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 8, os versículos anteriores falam justamente naquele momento em que o rei Ezequias, ele estava doente, e o profeta Isaías foi lá, levou um recado de Deus. Recado de Deus é recado de Deus. Ele foi lá, levou o recado de Deus e disse para aquele homem: arrume a sua casa, porque você vai morrer. E aquele homem, ele virou para o lado, orou, chorou amargamente e lembrou ao Senhor de que ele tinha sido justo, andado nos caminhos do Senhor, procurou fazer a vontade de Deus. E o Senhor ouviu o seu clamor. Ouviu o seu clamor. A morte para ele seria uma coisa natural. Mas o Senhor, naquele momento, o Senhor resolveu dar mais uma oportunidade. Foi lá e falou com Isaías. Isaías volta lá e diz ele que ele não vai morrer mais. Isaías foi lá e disse para ele: você não vai morrer mais. E nesse versículo 8, 2 Reis, capítulo 20, versículo 8, o rei Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Veja o que ele disse:
qual será o sinal de que o Senhor me curará? E no versículo 9, Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai curar, o que prometeu, é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Veja o que ele disse. Ele disse: qual será o sinal de que o Senhor me curará? Já o Isaías disse: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometera. Esse é o versículo que eu estou lendo aqui, o versículo 9. O sinal de que o Senhor vai cumprir, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometera. Então, irmãos, nós estamos que estar confiante é na promessa de Deus. Na promessa de Deus. Ele falou sobre qual será o sinal de que eu serei curado, que o Senhor me curará. Já o Isaías disse: o sinal é que o Senhor vai cumprir com a sua promessa. Se nós estarmos, Senhor, confiantes na promessa de Deus, ela vai acontecer. O milagre não é uma coisa escassa, não, irmãos. O milagre é uma coisa que está acontecendo todos os dias na nossa vida. A questão é que nós talvez estejamos com os nossos olhos fechados, igual aqueles discípulos que estavam ali naquele mar, e parece até muito bonitinha aquela frase que eles dizem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até parece muito bonitinho, mas no momento em que eles estavam falando aquilo, eles estavam, até certo ponto, perplexos. Quem é este? Nós não precisamos perguntar quem é este, nós já sabemos quem ele é. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nessa mesma situação, lá do rei Ezequias, ele diz: qual o sinal de que o Senhor me curará? E o profeta diz: o sinal de que o Senhor é de que o Senhor vai cumprir o que prometeu. Que o Senhor prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Olha, que coisa difícil e importante. Homem nenhum é capaz de fazer isso. Mas a natureza, como muitos chamam aí, mãe natureza, né, também não tem poder para isto. Avançar, recuar, avançar é uma sequência normal. Recuar é outra. Daqui a pouco, meio-dia, agora no verão, meio-dia, eu não sei se está nublado lá fora, mas se tiver sol, meio-dia, você vai ver que a sombra daquele poste que está ali na frente, ela vai estar assim, bem ao redor, nos pés do poste. Conforme vai passando o tempo, ela vai aumentando, e daqui a pouco ela já atravessou a rua, a sombra do poste já está lá do outro lado. Aumentar é uma consequência normal. Foi justamente esta. O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere, o que você prefere, Ezequias? Que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? E disse-lhe Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, já é uma tendência, prefiro que ela recue 10 graus. Opa! Quem é que pode fazer isto? Quem é que pode fazer isto? De repente o céu fica nublado, bom, aí acaba a sombra. Aí não tem sombra. E foi justamente, ele escolheu essa. Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Quem sabe, para mexer no movimento de rotação da Terra e atrasar, pegar a Terra e atrasar, voltar 10 graus daquilo que já havia passado. Isto é apenas um conhecimento. Mas não posso afirmar. Mas o que importa, irmãos, é que o Senhor é o Deus do milagre. É esse poder,
É essa estrutura que Jesus está buscando para nos mostrar coisas grandiosas, para nós sairmos dessa mesmice, dessa expectativa, essa expectativa de que vai acontecer se nós profetizarmos em o nome de Jesus. Vai acontecer se nós olharmos e não ficarmos esperando acordar Jesus. Jesus não está dormindo. Ele está nos dando autoridade em o nome de Jesus, que nós profetizarmos aqui nesta manhã, vai acontecer lá em Manaus. Vai acontecer lá nos Estados Unidos, vai acontecer lá na França, vai acontecer em Niterói, vai acontecer aqui em São Gonçalo. Para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. É um desafio. O que o Senhor está dizendo, disse para aqueles homens, o Senhor não estava impedindo, eles estavam dizendo, eu quero te seguir, mas o Senhor estava dizendo que o seguir é um desafio, não é cruzar os braços. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que a vontade manifesta do Senhor esteja no nosso dia a dia, em nome de Jesus. E no versículo 11, diz, então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Quem clamou? O profeta Isaías. Eu vejo muitos profetas Isaías aqui nesta manhã, em o nome de Jesus. Autoridade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Puxa, mas o profeta Isaías foi o profeta Isaías. Pois é, mas só que o Senhor Jesus diz que aquele que crê fará coisas grandiosas. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, expulsarão demônios, empunharão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu vou esperar que alguém faça, porque quem sabe, né, fulano tem mais fé, né, ele tem mais conhecimento. A autoridade do Senhor que nos foi dada é para todos, em o nome de Jesus. É tudo mediante a fé, isso mesmo, mediante a fé. A mulher que tinha um fluxo de sangue, foi lá e tocou nas vestes do Senhor, só porque ela pensou, se ao menos tocar nas suas vestes, serei curado. Coisas que médico algum tinha conseguido fazer. E ela disse, se eu tocar nas suas vestes, serei curado. E ela tocou, o que aconteceu? Foi curado, e Jesus disse, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Vamos tocar no Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos deixar que a unção do poder dos céus seja manifesta na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos levar para o nosso lar o que nós precisamos nesta semana. O que nós precisamos. Não se deixa iludir. Mas aí depois você vai assistir o noticiário, aí vem aquelas notícias ruins, aí você vai lembrar da promessa de Deus. Promessa é promessa. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Aconteceu o milagre? Claro que aconteceu, e vai sempre acontecer para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. O Senhor disse para aquela mulher do fluxo de sangue, a sua fé te salvou. O Senhor disse para aquele dos 10 leprosos, aquele que voltou para agradecer, o Senhor disse, a tua fé te salvou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Seguir ao Senhor não é simplesmente colocar uma Bíblia embaixo do braço e dizer, eu agora sou crente. É preciso estar consciente de que o ser um cristão é obedecer a sua palavra, é se colocar diante do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, e faça-se conforme a tua vontade. E eu te pergunto nesta manhã, quais são as ondas impetuosas que têm lhe afligido nesta manhã, nesse dia, durante esse período de pandemia? Qual a sombra que precisa retroceder na sua vida? Não que você vá fazer um processo de regressão, nada disso.
Mas o que está se tornando sombrio na sua vida, que precisa retroceder, para que você possa ver o milagre do poder de Deus em o nome de Jesus. A importância que o Senhor te dá hoje é você sair daqui consciente de que a vida é o que está na Bíblia e o que Jesus é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. E não o que o noticiário tem empurrado pela tela dentro na sua sala, na sala da sua casa. Por isso eu te convido, vamos ficar de pé, vamos orar em o nome de Jesus, vamos enriquecer agora a nossa vida, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Tem acontecido pouco, porque nós temos acreditado pouco. Se nós acreditarmos mais, vai acontecer mais, em o nome de Jesus. Você não acredita que o Daniel foi colocado na cova dos leões, e os leões estavam com fome, mas nem sequer arranharam o Daniel, e um anjo do Senhor foi lá e fechou a boca do leão? Você não acredita que aqueles 3 jovens que foram lançados dentro daquela fornalha, porque eles tinham um compromisso com Deus e não abriram mão daquele compromisso, e por causa disso eles viram coisas grandes, coisas maravilhosas? É esse o desejo do Senhor. Aqueles discípulos que seguiram ao Senhor, eles puderam contemplar o poder de Cristo Jesus, que era capaz de repreender o mar, repreender o vento, a tempestade, fazia cessar tudo aquilo. O que você está precisando que cesse na sua vida? E que Deus quer nesta manhã. Mas nós não precisamos ir lá acordar a Jesus, porque Ele está atento a todas as coisas. Ele está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, que nós respiramos, Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela coragem que faltou aos discípulos, e eles mesmos poderiam ter feito aquilo, repreender o mar, eles não fizeram. Mas hoje eu posso dizer, você pode fazer, em o nome de Jesus. E faremos isso juntos, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, em o nome de Jesus, nós, Senhor, queremos nesta hora estar profetizando o poder de Deus, o poder de salvação, de cura, restauração e renovação, em o nome de Jesus. Por isso, ó Pai, nós queremos, Senhor, estarmos, Senhor, diante de Ti, perante o Teu altar, e colocar, Senhor, a nossa vida, Senhor, à Tua disposição. Agora, sem restrições, olhando firmemente em Ti. Que o Senhor haja na vida de cada um de Teus filhos, Senhor, segundo o desejo do Teu coração, segundo a necessidade de cada um, que está sendo apresentada agora a Ti, em o nome de Jesus. E nós não só estamos apresentando a necessidade, mas como também estamos repreendendo em nome de Jesus, e dizendo que em nome de Jesus, nós não aceitamos essa situação, e que toda e qualquer adversidade já está sendo devidamente derrotada em o nome de Jesus, seja ela qual for. Que a palavra que o Senhor hoje nos traz é o alento justo e verdadeiro, para que os nossos olhos possam ver, olhos espirituais, eles possam ver a glória do Senhor, o que era o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, a autoridade que está no Senhor e que nos foi concedida. E nós estamos utilizando desse poder, essa autoridade que nos foi concedida, para repreender todo o mal, para repreender essa enfermidade que está assolando esse país e o mundo, para dizer que o nome do Senhor Jesus Cristo, que o poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo é o bastante necessário
para trazer a cura, para trazer a liberação em o nome de Jesus. Essas ondas que se levantaram estão sendo repreendidas agora em o nome de Jesus. Esse mal está sendo vencido. Morte e enfermidade, tu não tens autoridade. Tu não tens autoridade nem poder diante do poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós profetizamos a cura para esse país. Nós profetizamos um país sarado pelo poder de Deus em o nome de Jesus. Que de norte a sul, leste a oeste, o poder da graça do Senhor, o poder do avivamento, traga restauração para esta nação em o nome de Jesus. Ah, Senhor, louvado seja Deus. Nós, Senhor, não queremos colocar o nosso Deus à prova, porque nós já o conhecemos. Não é necessário que a sombra, Senhor, recue. Porque, Senhor, a autoridade do poder de Deus já nos fora revelada. E só o Senhor é Deus. Só a graça e misericórdia do Senhor é bastante justa e necessária para poder calar a tudo aquilo que não provém de Deus, em o nome de Jesus. E que em meio, Senhor, a essas tempestades, o Espírito Santo do Senhor possa revelar o seu propósito, aquilo que o Senhor quer de nós. Sara e salva esta nação. Tudo, Senhor, que é preciso, que é necessário, está em tuas mãos. E isto, ó Pai, é para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Aqui nesta manhã, Senhor, são vários lares aqui representados, famílias do Senhor, e tem as suas portas abertas e dizendo: a porta da minha casa está aberta para o Senhor. Ao Deus que não entra pela janela, que não entra pela porta dos fundos, mas o Deus que diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Entra, Senhor, em cada lar aqui representado, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada chefe de família, a cada pai, Senhor, a cada esposa, filhos, em o nome de Jesus, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, e livra-nos, Senhor, de todo mal, em o nome de Jesus. A expectativa nossa, Senhor, é no amor de Deus, o amor do Senhor que não cessa. E certamente nós diremos: oh, glória a Deus, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Certamente nós diremos, porque vai prevalecer a tua promessa, como disse o profeta Isaías. É a promessa de Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.